Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na Jovem Pan para mais um nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo da nossa bancada seleta do rádio brasileiro. Estamos na quinta-feira, dia 13 de setembro de 2018. Obstrução intestinal. Bolsonaro passa bem após cirurgia de emergência na noite desta quarta-feira. Nas palavras de um dos filhos dele, o velho é forte como um cavalo. O amor está no ar. Pela primeira vez na história, uma novela das 6 exibe um beijo gay. A cena foi ao ar ontem em Orgulho e Paixão. Devagarinho. Aos 7 anos de idade, ela já cantava em festas e hoje, aos 20, pode se considerar um fenômeno multiplataforma. Canta, compõe, investe no mercado publicitário e influencia pessoas no mundo real e no mundo digital. Já já a gente bate um papo com a Luísa Sonza. Ela tá chegando aqui no Morning Show, bem devagar, devagarinho. Vou te confessar que tu me deixa pirada. Provavelmente você vem, provavelmente hoje tem. Gosto dessa sua pegada, só de olhar pra mim você olha lá, já tá dançandinha aí, né? Eu tô aqui devagarinho, devagar. Paulinha, vamos abrir os trabalhos, como sempre, com a nossa hashtag pros tuiteiros de plantão que nos acompanham e nos elevam sempre aos Trending Topics. Amém. Vamos lá pra nossa hash de hoje. A hashtag é Luísa Sonza no Morning. Você pode participar tanto da entrevista quanto comentando também o programa. Se a gente for para os assuntos mais comentados do Brasil, é claro que tem prêmio para vocês. E não se esqueçam, tudo que você fala usando a nossa tag também faz parte da nossa transmissão no YouTube, Edgar. Boa, Paulinha. Você pode interagir também pelo nosso WhatsApp, 11 931 7009 é o nosso número. Grave uma mensagem com o seu celular na horizontal, mande seu recado para Luísa Sonza, faça a sua pergunta, daqui a pouco a gente repassa quando estiver rolando o bate-papo aqui no Morning Show, beleza? 11 931 7009. No mais, você pode nos acompanhar pelo aplicativo da Jovem Pan. Baixa o vermelhinho, aí você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender, tá certo? Também acompanha o Morning Show ao vivo pelo portal jovempanfm.com.br e pela nossa transmissão no canal youtube.com/morningshowjp. Conteúdo extra nas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica felizão. É mais um Morning que começa. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá apenas começando com esse assovio. Assovio ou assobio? Eu nunca soube também com alguém. Acho que as duas formas são... Acho que os dois podem, eu sempre usei assobio. Assobio. Eu uso assovio, não sei nem o que eu uso, porque eu não falo essa palavra, mas deve ser que nem salsicha, né? Não, de tanto, salsicha é errado. É salsicha mesmo. Vocês podem esperar? É salsicha, mas de tanto se usar salsicha, hoje você encontra salsicha no dicionário. Olha mas só. o B e o V são sons que linguisticamente são próximos, então por isso Isso aí, olha aí, o professor falando. Olha, vamos embora, vamos abrir o noticiário aqui com um papo exclusivo. Nesses dias surgiu a informação de que o Léo Dias, um dos mais conhecidos profissionais daquele chamado jornalismo de celebridades do país, se não o mais conhecido deles, né, se submeteria a um tratamento para tratar um vício. O Vini teve uma conversa exclusiva, conversou com o Léo Dias. E aí, Vini, o que a gente pode falar a respeito? Bom dia, rapaz. Tudo bem, Edgar? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. É isso, conversei ontem com o Léo Dias, cerca de 10 minutos por telefone. Ele me passou um pouquinho aí sobre a situação dele, sobre esse momento que ele está vivendo e que ele vai viver agora nos próximos dias, nas próximas semanas, essa internação aí do Léo Dias, né, por vício em drogas, né? Ele já colocou alguns dias atrás pelo Twitter dele um pouco do que ele está vivendo. Se a gente puder colocar na tela aí, Bruno, agora esse tweet aí do Léo Dias, do que ele já colocava ali para o público, de como será, né, esse tratamento, de como será essa nova etapa na vida dele. E ele dizia o seguinte, né, Edgar? Muita gente faz piada do meu vício e não tem ideia do quanto isso me dói.
É uma luta diária. Em breve farei um novo tratamento. Peço sinceramente que respeitem a minha dor. Apesar de tantos falarem do meu vício como se fosse ligado à falta de ética, desculpem, mas eu trabalho muito e o destaque que as notícias que o público tem deve-se ao enorme esforço. E ele fez uma outra série de tweets também. Essa questão da piada mais se referindo ao cantor Naldo, né? Que gravou um vídeo, a gente até colocou aqui no Morning Show, né? Chamando o Léo Dias de cheirador de merda. E dessa parte de trabalho que o Léo Dias fala que depois que ele foi pro SBT, a biografia da Anitta que ele tá fazendo agora, tudo isso acumulou muito aí o consumo de trabalho dele e por isso acabou ampliando aí todo esse processo de vício que ele está sofrendo no momento. Então agora, Edgar, nada melhor do que a gente ouvir e ver o próprio Léo Dias que está ao vivo com a gente e que vai contar um pouquinho aí dessa história toda. Bom dia, Léo, tudo bem? Bom dia! Muito bom dia! Olha, só vocês para me fazerem acordar cedo. Olha, eu acordei cedo. Pois é. Acordei cedo. Você sabe que assim, eu acompanhei o que você falou aí, você tá certíssimo. Mas a piada, meu amigo, não é só o hater Naldo, não. O Naldo é o maior hater do Brasil. Isso é um fato. Isso é fato. Agora, a piada vem de tudo quanto é lado. Outro dia, eu tava lendo os comentários da entrevista que eu dei aí na Jovem Pan, aí no seu programa, no Morning Show. Os comentários lá dos ouvintes é assim: ih, tá louco, ih, tá cheirado, ih, tá loucão. Gente, eu sou agitado. Eu sou normalmente agitado. Quando eu era criança, eu arrancava os dedos dos bonecos da minha irmã. Então, assim, eu sou assim. Mesmo sem droga, eu sou assim. Ô, Léo, pra explicar direitinho aqui pro público do Morning Show, do que é o seu vício, quais drogas especificamente que é o seu vício, e como que vai ser esse tratamento que você me contou ontem, que não é um tratamento convencional, né? Não, não é um tratamento convencional. O meu vício é só em cocaína. Você sabe que quando eu cheguei na clínica, eu já me internei numa clínica normal e eu faço um tratamento terapêutico na mesma clínica, a Cliff, aqui no Rio de Janeiro, aqui em Botafogo. E aí a terapeuta falou assim: olha, existem regras a serem cumpridas. Você, primeiro, tem que parar de beber. Segundo, tem que parar de fumar. Terceiro, tem que parar de frequentar a noite. Quarto, tem que cortar seus amigos que usam drogas. Aí eu: mas não tem nada disso. Eu não bebo, eu não fumo, nenhum amigo meu usa droga, eu não frequento a noite. É isso. Ô, Léo. É só cocaína. Então, e em que momentos você... Obviamente que a droga muitas vezes está associada ao momento social, de lazer. Você chegava a usar... mas começou assim, assim. E você chegava a usar durante o trabalho, antes do trabalho? Não. Começou no lazer. Eu comecei a usar droga na Austrália. Quando eu morei na Austrália em 2001. Era um período que eu não trabalhava. Eu curtia a vida. Pra você ter uma ideia, Edgar, eu entrava, tinha uma boate chamada Ark, que fica ali na Oxford Street, na Austrália, né, em Sydney. A boate, ela eu entrava sábado, saía segunda. Sim. Ô, Léo. Eu entrava sábado, saía segunda da boate. Deixa eu te fazer uma pergunta, Léo. Como é que você se sente quando trazem esse vício de uma forma jocosa, ou quando te xingam aí? Como é que isso te impacta? Impacta de duas maneiras. Eu lamento a ignorância humana, sabe? Porque querem questionar alguma coisa da minha carreira ligada ao uso da droga. Aí fala: ai, gente, senhor, tenha piedade dele. Ele não sabe o que tá falando. Gente, eu acho que eu tô tortando a câmera toda. Você acha que interferiu na sua carreira, Léo? No seu trabalho? Acho que eu estaria em outro patamar, tanto profissional quanto financeiro.
Ô, Léo, mas como é que é isso? É o Caio falando bom dia aí pra você. Como é que é isso? Bom dia. Você falou que tem esse vício e tal. Hoje você precisa o quê? Pra relaxar quando você sai do trabalho? É um negócio que é pra você começar o dia? Não, é fuga. É fuga. Mas e essa fuga acontece quando, Léo? Quando é que você foge e acaba buscando a droga? Não é só a fuga, tá? Uma das razões é a fuga. A minha terapeuta diz que o meu trabalho é o mais insalubre que ela já viu na vida. Ela diz que poucas pessoas sobreviveriam a ser um Léo Dias durante muito tempo. Ser atacado diariamente por artistas e anônimos na internet, das mais diversas formas. Eu sou atacado publicamente, quase que diariamente. Ô, Léo. São processos. Eu lembro de uma das vezes que eu cheirei quase que 3 dias seguidos. Quando a Viviane Araújo prestou queixa contra mim na delegacia, eu tive que ser chamado lá na chefia da polícia, lá no Meia, lá perto do Jacarezinho, por algo que eu não fiz, sabe? Aquilo me deixou tão mal, assim. E eu fujo. A cocaína acabou virando minha melhor companhia durante muito tempo. Mas o momento que você tá na sua carreira, acho que eu já li algumas declarações que você falou que é o melhor momento, que você tem mais notoriedade na profissão, tal, de todos os tempos, desde que você começou a trabalhar. Não seria já uma coisa pra baixar a poeira? Não, eu não acho que eu não esteja no meu melhor momento, não. Eu acho que eu tô no momento de maior exposição, o que é diferente. Ô, Léo, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem personalidades, né, da mídia, do esporte. Por citar o caso aqui do Maradona, que falamos há pouco aqui no Morning Show. O Vini trouxe a notícia também pra gente do problema dele, né, de ser um consumidor contumaz de drogas durante a carreira, como um atleta, tal. O Casagrande veio a público, né, escreveu, falou sobre isso. Anda com uma terapeuta junto dele quando ele tá em situações que podem levá-lo a uma vulnerabilidade ali. E contou, usando o exemplo do Casagrande, com um apoio, assim, do filho muito grande, quer dizer, de integrantes da família. Como é que você, nesse caso, recebe apoio? Minha família, nossa. Minha família, imagina o oposto de mim, Edgar. Imagina o oposto. É minha família. Eu tô nesse processo do livro, então eu praticamente mal saio de casa. Sim. Quem traz meu almoço e minha janta todo dia é meu pai. Só pra você ter uma ideia. Eles moram algumas quadras daqui. Então, eu sou muito presente. Minha mãe é uma sofredora nata. Agora, eu acho que a gente, nessa discussão, se vocês me permitirem, eu só gostaria de falar do tratamento pelo qual eu vou passar. Vamos lá. Que é um tratamento inovador, revolucionário, e é um tratamento que pode chocar muita gente. Em que consiste? Pode, ao mesmo tempo, abrir portas para muitas outras pessoas. Explica pra gente, pro ouvinte da Jovem Pan, em que consiste esse tratamento. É o seguinte, eu vou passar uma semana só. Aí as pessoas vão falar, só uma semana não adianta nada. Vamos ressaltar o seguinte, eu já estive internado em uma clínica normal. E, amor, eu te falo uma coisa. Se existe algo mais ineficiente na vida, é isso, tá? Porque você vai para uma vida que não é sua, e é uma vida, 8 horas aula de música, 9 horas aula de terapia, 10 horas banho de sol, 11 horas... Que vida é essa? Parece um presídio. E assim, quando você sai, não tem nada daquilo na tua vida, entendeu? Mas, pois bem, o que eu vou fazer? É uma droga, eu vou combater a droga com uma droga. Eu vou fazer uso da droga mais poderosa do planeta Terra. Chama-se ibogaína. Se você tá aí ouvindo a gente e tem problema com familiar, vai na internet agora e coloca a palavra ibogaína. Ibogaína. O que é uma droga que provoca alucinações? Serão 12 horas de alucinações ininterruptas.
em que dizem que o passado vem à tona, em que você vê o diabo, você fica de cara com a morte, você transgride. E aí, dizem que após uma semana acaba com a tal fissura. O que é fissura? Se vocês não usam droga, talvez vocês não saibam. A fissura é aquela coisa, é aquela vontade de mais, que não termina nunca. Você acha, não, só vou fazer isso, daqui a pouco eu paro, e nunca para. Não, vou começar agora, daqui a pouco... Não, amor, você não vai parar. Ô, Léo. Acredita. Fala pra gente do risco que você tem, que você vai passar, né, por utilizar essa droga. Qual que é tem um risco de morte por você usar essa droga, e ela não é autorizada pela Anvisa, né? Ela não é autorizada pela Anvisa, mas eu precisei da autorização do Ministério da Saúde para trazê-la para o Brasil. Ela só entrou no Brasil com a minha documentação. Então o Ministério da Saúde está ciente, tá? E tem o risco de morte? Tem. Uma pessoa já morreu no Brasil e 20 casos no mundo. Pelo que você falou aqui da busca na internet, a gente vai já... Mas posso ressaltar uma coisa, sabe? Diga lá. O que eu já fiz com o meu corpo com a cocaína? Meu amor, você não tem ideia. Então, a ibogaína, pensa bem, você que tem um filho drogado, o que o seu filho já fez com o corpo dele e com a vida dele com a cocaína. Ô, Léo, Ibogaína, você casa de médico. Não, eu só queria colocar... Uma clínica especializada, sim, não é nada. Sim, não, a ibogaína seria um composto químico para antagonizar... Não, é uma planta. Então, Não, é uma planta. O princípio ativo é extraído dessa planta para antagonizar os princípios ativos da cocaína, da heroína, morfina e outras drogas ali. Agora, é importante frisar, Léo, que assim, é um recurso que você está utilizando com uma autorização, como você disse, do Ministério da Saúde. Agora, as pessoas têm que ter muito cuidado, porque tem essa coisa de buscar no Google, tem muita automedicação por conta das coisas que estão no Google, né? Mas olha só, Edgar, ninguém vai ter acesso à ibogaína, assim. Ibogaína não tá na esquina ali. Então ninguém vai tomar ibogaína por conta própria, não se preocupe. Isso é uma droga africana, é uma planta que tá na África, e pra entrar no Brasil é muito difícil. Uhum. Entendeu? Ô, Léo, você falou... Não é algo que ninguém vai usar sem a prescrição médica, não. Sem o auxílio do médico. Sim, você falou aí dos riscos que você já se submeteu, né, com o uso da cocaína. Daria pra você exemplificar alguma situação pra gente? 4 dias sem dormir. Eu já tive uma taquicardia muito forte. Sim. Eu achei, sinceramente, que eu ia morrer. Eu tava sozinho em casa, meu coração disparou de uma tal maneira, e eu rodava a casa de uma tal maneira, de um lado pro outro, que era algo absurdo. Aí, eu me lembro muito bem, que quando eu vi a casa do Chorão, que morreu de overdose, toda revirada, eu lembrei. Sim. Ô Léo, eu queria agradecer muito essa sua participação aqui. Em primeira mão que você tá falando isso, você falou só com 2 veículos, mas em vídeo assim, né, ao vivo, a primeira vez é aqui com o Morning Show, porque você tem essa consideração aqui com o programa. Sim, eu adoro vocês. E só pra terminar... Adoro, eu sei a relevância de vocês. E outra coisa, eu não quero que ninguém tenha pena de mim não, tá? Eu não quero ser vítima nisso não. Eu não sou vítima não. O culpado por estar acontecendo isso comigo sou eu. Fui eu que puxei a cocaína. Não, é muito importante você... Não ter pena de mim. Só que eu sei exatamente os meus erros. E eu sei exatamente que eu sou o responsável por cuidar deles. Por tratar deles. Pra ter uma vida digna. E assim, ontem o Pelégio, pra quem não sabe quem é Pelégio é o terceiro homem do escalão lá do SBT.
ontem à noite ele pra mim, Léo, vamos cancelar esse tratamento, é muito perigoso. Eu falei, não, eu não quero, eu vou fazer, eu vou me submeter a isso. Pode dar certo? Pode dar errado? Pode, mas quero tentar. Agora, só pra exaltar, só pra finalizar, a clínica normal, a chance de um paciente ser curado numa clínica normal é entre 5% e 10%. Com a hipocaína, essa chance aumenta para 60%. Ô, Léo, pra gente terminar, que a gente tá com o nosso tempo aqui agora apertado, eu queria que você falasse do momento que você decidiu fazer esse tratamento, né? E por que você decidiu agora se ausentar do Focalizando nessa fase da sua vida? Teve um problema com a Mara há um tempo atrás, vocês sabem, né? Sim. Aquela confusão com a Mara Maravilha. Sim. E aí eu soube pela Rádio Corredor que o Silvio Santos falou, os diretores do SBT queriam a minha demissão. Por N razões. Uma delas que eu faltei algumas vezes e tal. E aí eles falaram assim, vamos demitir esse garoto. Aí o Silvio falou assim, não, eu não vou demiti-lo por 2 motivos. 1, ele é bom. 2, ele tá doente. Quando eu percebi que o Silvio Santos, eu achava ser a pessoa mais alienada do planeta, sabia da minha doença e sabia que eu não era um drogado, eu era um doente. Cuidado como você adjetiva ele ainda é teu chefe, né? Chamar o cara de alienado. E ele ouve a gente, hein? Não, mas eu achei que ele era a pessoa que não sabia dos meus problemas pessoais, sabe? Uhum. Léo, quando que você sai do Fofocalizando? Dele vai se dar importância ao meu problema que eu tenho na minha vida. Eu sou pequeno demais perto do Silvio Santos. É isso que eu queria dizer. Quando eu falei alienado, eu falei que são problemas referentes à vida de uma pessoa. Eu acho que os problemas do Silvio Santos são outros, são mega, envolvem milhões de pessoas. Não, nem puxar o saco agora não, Léo Dias. Sim. Ô, Léo, quando que você sai do Fofocalizando e começa o tratamento? Segunda eu saio e fico até a semana seguinte. A semana seguinte eu tô de volta. Tá certo, Léo. Olha, eu queria agradecer aqui. Só para esclarecer, são 2 semanas. Sim. Mas 2 semanas intercaladas. Uhum. Então essa é a primeira semana. Olha, legal, eu queria agradecer a tua coragem, né, de falar em público e expor a tua situação em público aqui pra gente no Morning Show com exclusividade, Léo. Edgar, não é fácil. Eu imagino. Não é fácil. Eu imagino. Porque primeiro, quando eu dei entrevista pra Veja, foi o primeiro lugar que eu falei, a Veja é um veículo de elite, né? E fica naquele métier, né? Naquele métier que só a elite lê, só a elite comenta. Quando o hater Naldo fez aquilo comigo, o mundo soube. Uhum. O mundo inteiro agora só fala disso. Certo. Quando veio falar comigo. E aí a minha avó soube. A minha avó não sabia. Entendi. E aí foi muito triste pra mim, sabe? Foi muito triste e muito doloroso ver a dor da minha avó por causa disso. Certo, Léo, olha, que você se recupere, que esse tratamento aí que você expôs pra gente, ao qual você será submetido, tenha sucesso e que você consiga sair dessa da melhor maneira possível. Sorte pra você e saúde, rapaz. Um abraço, viu? Amém! Obrigado pela participação. Sou fã de vocês. Olha, eu acho que a melhor coisa de morar... Se um dia eu vier morar em São Paulo, a melhor coisa vai poder ser ouvir o Morning Show. Você pode ouvir pela internet, é só sintonizar a nossa transmissão. Tá gravado, não 9h45 da manhã. Telefone tocando. Beijo, gente. Valeu, Léo, tá aí. Valeu, Léo. O depoimento do Léo Dias pra gente, exclusivo aqui pro Morning Show, falando do vício em cocaína e ao tratamento ao qual ele será submetido. Agora 10h25, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
O Jornal da Manhã está entrevistando os candidatos à vice-presidência. Hoje foi a vez do ex-governador gaúcho Germano Rigoto, que compõe a chapa com o também MDBista Henrique Meirelles. Está aqui com a gente mais uma vez o companheiro Thiago Berraich. Vamos lá, Berraich, o que rolou nessa sabatina, os pontos principais? Bom dia. Tudo bem, Edgar? Bom dia a todos. Bom, a grande questão é a seguinte, é uma chapa pura, a chapa do MDB, que é o partido do presidente da República, Michel Temer, que é um dos governos mais mal avaliados da história do Brasil. E a pergunta que foi feita justamente, inclusive, pelo professor Vila, por que o MDB esconde o presidente Michel Temer? Sim. Vamos acompanhar. Se eu tivesse que aconselhar o presidente lá em 2017, eu teria de dizer, presidente, faça o seguinte, diga para a população, convoque uma rede de rádio e televisão e diga o seguinte, eu não serei candidato a nada e não me envolverei na campanha eleitoral. O meu papel é construir, pavimentar uma situação melhor para quem vai assumir em 1º de janeiro de 2019. Não participarei da eleição e as acusações que estão sendo feitas, eu responderei a todos a partir do momento que terminar o meu mandato. Então, eu não tenho preocupação nenhuma, mas me deixem governar. Agora, houve um equívoco. Primeiro, se colocar como candidato a presidente. E depois, eu acho que até em algum momento se envolver no processo eleitoral. Então, eu diria o seguinte, o presidente Temer, ele tem méritos em avanços que se conseguiu na área econômica e em outras áreas de governo, mas ele tem que, passado o seu governo, fazer com que ele explique tudo que está sendo colocado e que ele está sendo acusado. E ele vai fazer isso, não tenho dúvida. Bom, ele falou, mas não disse por que esconde o presidente Michel Temer. Bom, ele fez avaliação sobre o governo, né? Mas será que é alguma coisa relacionada ao índice de rejeição? Será, né? Será? É uma campanha que é fadada ao fracasso se você coloca o presidente da República que tem uma má avaliação. E ele também falou, foi questionado sobre... Ontem Henrique Meirelles comemorou o fato da Justiça Eleitoral autorizá-lo a colocar ou a citar o ex-presidente Lula na campanha, porque ele foi ministro de Lula, sim, ministro de outros governos. Agora, você usar alguém que está preso é difícil, né? Aliás, Berraich, essa campanha, amigos aqui, Joel, Caio, Paulinha, Vini, essa campanha é muito particular, né, cara? Num momento especialmente importante, caro a todo brasileiro, um candidato que até ontem estava como candidato, estava preso, outro está no hospital, num leito de hospital, outro está no monte orando, jejuando. E o presidente da República está lá, mas está escondido. Mas o próprio partido esconde. Que situação. Mas a Jovem Pan sempre cumprindo o papel de levar informação para o ouvinte, fazendo essas sabatinas. Amanhã teremos mais, amanhã né? É vez de Eduardo Jorge, vice de Marina Silva. As pessoas podem acompanhar, tem a conexão com o Twitter. E claro, se alguém perdeu alguma entrevista, é só entrar no site da Jovem Pan. Todas as entrevistas na íntegra. Edgar. Obrigado, Berraich. Vamos em frente aqui. Quinta-feira, vocês sabem, é dia de estreias na telona. Paulinha, tô curioso, a fim de ver o filme sobre o Tancredo Neves aí, já falando de política, né? Não é verdade. Esse momento importantíssimo para a redemocratização brasileira e vai estar lá, né, nas telas com o Otton Bastos, que já falou aqui com a Jovem Pan, né? É o filme O Paciente, o caso Tancredo Neves, um thriller médico, na verdade, vai focar exatamente no momento em que o Tancredo iria tomar posse, começa a passar mal, é diagnosticado a princípio com apendicite, é hospitalizado. Então é esse momento que a gente vai acompanhar e especialmente o que aconteceu nesse processo da hospitalização, né, e também das informações que eram ou não passadas para o público. Esse é o centro do filme O Paciente, o caso Tancredo Neves. Não pode dar spoiler, hein? Spoiler da história, a história né? Dá, né? Eu nem tô que falando o filme aqui sempre tem o final, aquelas, né? O olhar do diretor. Não conta o final, não. Todo mundo sabe exatamente o que vai acontecer. Mas é interessante, e a repórter Nicole Fusco conversou com o ator Otton Bastos, que apesar de ser algo histórico e que muita gente sabe o que de fato aconteceu, ainda existe no imaginário de algumas pessoas aquelas teorias conspiratórias. Sim. E tal. Olha o que o Otton Bastos falou para Nicole sobre o processo dele ser escolhido para esse papel. Fiquei alucinado pelo roteiro. É um roteiro de uma fidelidade e é lindo o roteiro, seco, é a verdade, né? Do que aconteceu. Aí eu comecei a pensar
o grande mistério que existe sobre a morte do Tancredo, o que as pessoas imaginam, o que as pessoas imaginaram que fosse, os boatos que corriam. Teve um boato tão estúpido, tão ridículo, que ele estava saindo da igreja e aí um bando de crianças, o bando correu para abraçá-lo e entre essas crianças tinha um anão que deu um tiro nele. Você vê a loucura que chega, as pessoas se levaram. Que ele foi envenenado, que ele foi assassinado, que ele foi isso. E todo mundo que chega na rua diz assim, a morte do Tancredo, ele foi assassinado, não foi? Ele é verdade, muitas vezes as pessoas nem sabem por qual razão que ele morreu. Vão pela mentira, né? pela onda que correu no Brasil inteiro sobre isso. Então, esse livro e esse filme é justamente... É preciso saber assim, o filme não é um filme sobre política. É um filme político devido à situação do filme. De um homem que era um presidente da República, que eleito e que passa mal e tem que esconder o povo, tem que ser... O povo não pode saber o que é que está verdadeiramente acontecendo, e as notícias que ele vai ficar bem, ele vai ficar bom, dentro de um pouco tempo ele vai assumir a presidência, e vai o filme, são os 36 dias que ele ficou no hospital. Então o filme todo é sobre o que está acontecendo. E aí eu recebi o roteiro, liguei para Sérgio. Ô Sérgio, eu estou emocionado lendo esse roteiro, o roteiro é lindo, e é realmente muito bonito o roteiro. E aí ele disse, aí eu perguntei para ele, muito bem, gostei muito, qual é o médico que eu vou fazer? Estou esperando para você saber qual é o médico, todos os médicos são ótimos no filme. Ele disse, você tá maluco? Eu chamei você para fazer o Tancredo. Tá aí. Tá aí, né? E esse filme é baseado num livro homônimo que foi escrito pelo Luiz Mir, que é escritor, mas também médico, e ele passou 10 anos pesquisando esse assunto, teve acesso a todos os documentos oficiais, prontuários médicos e relatórios sobre o caso, então realmente é muito fiel ao que aconteceu de fato. O diretor é o Sérgio Rezende, o mesmo de Zuzu Angel, no elenco a gente também tem o Paulo Betti, Otávio Miller, Leonardo Medeiros, Emílio Dantas, enfim, grande elenco. Tá aí esse filme nacional disponível nos cinemas, O Paciente, o caso de Tancredo Neves, e a matéria completa da Nicole Fusco, essa entrevista muito bacana com o Otton Bastos, está disponível no canal do Morning Show, youtube.com/Morning Show JP na íntegra, para vocês conferirem. E a outra estreia é um blockbuster, Edgar. Vamos a O ele. Predador. Esperando. Aquele monstrão, aquele ETzão, né? Um reboot do original de 1987, que deu origem a uma franquia. Então agora o pessoal também tá com essa mania, né? Tem a franquia Predador 1, 2, 3, 4, e aí eles zeram e fazem um reboot, assim, meio que pra, não sei, trazer novos ares. Ou Sim. não sei. A gente tá vendo aí na imagem o Jacob Tremblay, quem se lembra do Extraordinário, né? Do 4 de Jack. Ah, sim, o menininho ficou verdade. bastante famoso. Ele também participa do filme O Predador, que tem aquela mistura básica, né? Uma criatura extraterrestre, Edgar, dessa vez agora modificada geneticamente, talvez um pouco mais poderosa, não sei, né, Ed? Tem bastante violência, ação. Aí que é bom. E pitadas de humor, né? Porque o Predador também é famoso pelas aquelas piadinhas tipo anos 80, assim, isso também continua rolando. Dessa vez o protagonista é o Boyd Holbrook, que é o vilão de Logan e também um dos policiais da primeira fase da série Narcos. E ele vive um cara que ele vai ter que passar por uma lobotomia porque ele entrou em contato com um predador, Edgar. Né? E não pode, ninguém pode ficar sabendo. Bom, enfim. E aí acaba se transformando naquela grande luta para proteger a humanidade, o futuro da Terra, né? Dos extraterrestres, malvadões, esses monstrões, os predadores. Aí você gostou, né, da pena? Evidente, violência, ação, mortes. Tudo que um filme bom precisa ter. Vamos pra hora certa aí da pena. 10h42, horário de Brasília, velho. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. Seguindo aqui no Morning Show, o deputado Jair Bolsonaro teve de se submeter a uma cirurgia de emergência na noite de ontem. O estado de saúde do candidato havia piorado. Caio, traz os detalhes pra gente, porque
precisou dessa intervenção cirúrgica no candidato. Apesar de assustar, né, uma cirurgia de emergência, era uma coisa que já é previsível, um fator que já é previsível no tipo de situação que está passando o Bolsonaro. Na terça-feira à noite, ele deixou a UTI do Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, voltou para uma unidade de tratamento semi-intensivo, e aí o pessoal, o corpo médico falou, olha, tá melhorando, vamos fazendo alguns testes, né? Um deles era o quê? Tirar a sonda, e o Bolsonaro passou a se alimentar via oral normalmente. Só que ele começou a sentir náuseas e algumas dores abdominais. Fizeram alguns exames e uma espécie de raio-x ali do abdômen mostrou que as paredes do intestino delgado se grudaram, havia uma obstrução, e esse era o motivo aí das dores e dos enjoos que o Bolsonaro estava sentindo. Por isso foi necessária essa cirurgia de emergência para descolar, para tirar essa obstrução. Assusta porque o quadro clínico do Bolsonaro, o estado dele ainda é grave, ainda há riscos à vida dele, porém isso é um fator esperado, não pegou os médicos de surpresa. Essa é a boa notícia numa situação como essa. O Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia, o procedimento em si demorou 1 hora, os cuidados pós-operatório mais outra hora, ele passou ali 2 horas sob um cuidado intensivo e agora voltou à UTI do hospital já ontem à noite mesmo. Parece que correu tudo bem, né? Felizmente aí, espero que se recupere. E o filho dele já se manifestou, né? Dizendo que tá saudável, tá forte como um cavalo. Como um cavalo, né? Não sei o quê. Eu acho que isso mostra também um pouco uma mudança de estratégia. A gente tá vendo algumas até desavenças na própria campanha dele a respeito do que fazer neste momento, né? Se o general Mourão vai pro debate ou não, o que eles vão fazer. E talvez uma estratégia de recolocar o Bolsonaro de uma outra maneira. Não mais como uma vítima, não mais como alguém fragilizado, mas como alguém que tá forte, que tá voltando aí. Porque isso é muito importante também para a imagem dele, né, e para o futuro aí. Agora 10 horas 50 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. A pauta agora no Morning é tecnologia. Paulinha, presta atenção aqui, porque eu sei que esse assunto aqui te interessa muito. Você é uma tech girl, né? Sou uma early adapter. Isso. A Apple lançou ontem novos modelos do iPhone, mas quem fala sobre isso pra gente é o nosso expert no assunto, o embaixador da tecnologia aqui na Jovem Pan, Carlos Aros, trazendo todos os detalhes pra gente. A Apple apresentou a nova geração de smartphones em um evento realizado nesta quarta-feira no Apple Park, em Cupertino, na Califórnia. São eles, o iPhone XS e o iPhone XS Max. O CEO da empresa, Tim Cook, começou a apresentação trazendo dados sobre a aceitação do iPhone X, que tem resultados como o índice de 98% de satisfação entre os usuários. A partir daí, foram apresentados os novos modelos, que colocam, na expressão de Tim Cook, o iPhone em um novo patamar. Muita pompa, pouca novidade. Os modelos são resistentes à água e poeira. Tem certificação que garante resistência à submersão de 2 metros por até 30 minutos. O XS tem tela de 5,8 polegadas e o iPhone XS Max uma tela um pouco maior, 6,5 polegadas. Essa, aliás, é a tela maior já projetada pela Apple, tem 16,5 centímetros. O design não traz muitas novidades em relação ao que já havia sido vazado por sites especializados. Pouca revolução nesse sentido. Um ponto que merece destaque é o novo processador. Ele garante 15% mais rapidez do que a versão que roda atualmente no iPhone X. Os valores de entrada nos Estados Unidos são $999 para o iPhone XS, $1.100 para o iPhone XS Max. As vendas começam no dia 21 de setembro por lá. Depois de apresentados os sucessores do iPhone X, a Apple mostrou ao mundo o iPhone XR, que é um aparelho de entrada que vai chegar nos Estados Unidos com preços a partir de $749. É uma versão adaptada do iPhone X, com menos recursos e por isso custa menos. Tela de 6,1 polegadas e a estrutura do aparelho lembra muito a do iPhone 8. Ele será disponibilizado com 6 cores no acabamento. Nenhum dos 3 aparelhos, no entanto, tem data marcada para desembarcar aqui no Brasil. A estimativa é de que os novos iPhones só cheguem por aqui no final de novembro, começo de dezembro.
Tá aí, Paulinha, tem e o relógio, né? Tem um relógio que sempre acompanha aí? Teve, Apple o Watch. Apple Watch Series 4. Tem algumas novidades aí no design, lelelé, que são super técnicas, mas uma das funções novas é que consegue fazer eletrocardiogramas, e inclusive você pode compartilhar isso com o seu médico. Então é essa história dos vestíveis monitorando a nossa saúde, né? E podendo transmitir esses dados e também mapear, transformar isso em gráfico. Agora, o interessante que eu acho, Edgar, é que agora não é só um órgão que você vai ter que vender no mercado negro para comprar um celular. É talvez... Cara, o preço, né? 2. E aí eu tô preocupada porque você pode sobreviver com um rim, mas eu não sei se com um rim e um pulmão. Eu não sei o que vender mais, entendeu? Porque eu acho que tá complicado aí. Eu tô esperando que aconteça que nem o fenômeno, lembra dos TVs plasma? Que era um puta preço altíssimo. Aí foi baixando. Mas parece que isso não tá acontecendo com os tá cada vez mais caro. Móveis. E esse dólar maravilhoso, façam essa conta, galerinha. Quanto é 780 vezes 4 mais impostos, vai ser super barato. Acho que todo mundo vai trocar o iPhone. Impeditivo para nós, réis mortais. Agora 10 horas e 59 minutos, horário de Brasília. Olha aí, pra você que não conhece, a Luísa, além de cantora, é compositora, uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, com mais de 100 milhões, é isso mesmo, 100 milhões de seguidores. Caraca, Luísa, seja bem-vinda ao Morning Show. Esse programinha de rádio. Deu uma piscadinha aqui, assim, Esse programinha de rádio ficou pequeno pra gente agora. Prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Jovem Pan. Obrigada a todos vocês pelo convite. Olha aqui, ó, a gente tá acompanhando um pouco aqui, o ouvinte nos acompanha agora também um pouco da letra de Devagarinho, que é bem caliente, né? Digamos já de cara. E ó, você diz o seguinte: hoje você não me escapa, vou te confessar que tu me deixa pirada. Provavelmente você vem, provavelmente hoje tem. Fecha aspas. Eu quero saber em que medida essa mulher que a gente vê no clipe aí tem a ver com a Luísa, que eu tô vendo aqui na minha frente, aqui na bancada do Morning Show. Eu acho que tem tudo a ver, e porque é uma coisa que até é uma pauta pra mim, porque tem tantas músicas de homens falando tantas coisas, porque as mulheres também não podem falar, e é uma coisa que ainda de fato assusta o povo, né, a família brasileira. A mulher está falando isso ou não, mas eu acho que é uma forma de expressão, de mostrar que, tipo, a gente também pode, a gente também tem isso dentro da gente, e não é um problema a gente falar sobre isso, porque é algo natural. Então é isso, eu acho que tá dentro de mim, dentro de qualquer mulher. Algumas mais escondidas, outras não, acho que mas tá dentro de todas as mulheres. E essa coisa da música, né, de você, dessa incursão pela música, não é de agora, né? Você tem 20 anos, mas desde os 7 você já... Profissionalmente atua eu como canto cantora, desde é 7. isso? Que eu comecei a fazer shows, eu entrei em uma banda e eu fazia shows em casamento, em feiras, em jantares, em velório até eu já fiz show. Em velório? Peraí, conta mais. Tipo Ave Maria. Mas não não era esse estilo de era som. Outro repertório? Não. Evidente que não, né? Evidente que não. Mas eu fiz um show, era uma família X que acho que gostava do nosso trabalho. E falou pra gente fazer. É que assim, eu fazia muita missa também. Eu fazia missa de casamento muito. Acredito que se viu comovida, acho que gostou da voz. E eu fui cantar. E era um velório católico. Então eu cantei as músicas católicas. Como é que é a sensação de cantar e ali o defunto, sei lá? Eu acho que eu até, assim, antes de ir, eu fiquei meio tipo... E aí, que é isso? Meu Deus do céu, eu não quero ir. Tinha quantos anos? Eu acho que eu acho que eu era adolescente, assim, eu tinha uns 15 anos, eu acredito. Mas quando eu fui, acho que foi um momento bem emocionante, assim, é uma coisa, claro, que me marcou, meio bizarra. Não é? Mas foi uma coisa que a gente acaba se comovendo, né? E eu fico feliz em ter proporcionado, um dos piores momentos da vida de uma família, pelo menos um conforto, assim, sabe? Eu pude dar um conforto para essas pessoas e isso me deixou mais, claro, não feliz, mas me deixou um pouco mais aliviada por estar podendo ajudar nos piores momentos aquela família. E a internet, Luísa, quando que entrou pra você? Porque você é gigante, a gente falou aqui dos seus números e tal. 100 milhões de seguidores? É muita gente mesmo. Quando que entrou esse lance da internet e como isso foi encaixando aí na sua carreira? A internet começou a entrar na minha vida fazem uns 3 anos só, assim. Eu não era uma pessoa muito ligada à internet, não gostava muito não. Na verdade, até hoje na minha cidade acho que não tem 3G, então pelo menos eu não tinha uma boa Wi-Fi
pra mexer na internet e eu comecei a ver... Quando eu entrava na internet, eu via muita gente fazendo vídeo cantando e tendo um reconhecimento legal. E eu já cantava há muito tempo e eu não tinha o mesmo reconhecimento que aquelas pessoas tinham. Eu pensava, pô, acho que eu vou fazer esses vídeos também, vou entrar nessa. E eu entrei fazendo vídeo, as coisas começaram a dar certo. E foi uma crescente, assim, levou tempo, levou esforço, mas acho que super me ajudou, assim. E teve até um vídeo que a gente separou, Ed, que é, enfim, cheio de visualizações aí, de um cover que a Luísa fez dos Beatles. Ah, é? Vamos ver, conferir? Dá pra ver? Vamos rolar aí, Bruno. Blackbird singing that off night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing the dead of night. Take this sunken eyes and learn to Eu gosto, hein? Sei Gente, não. não, era uma criança, fica toda errada quando eu... Por quê? Tão bonitinho, olha lá. Pois é, mas sei lá. Nossa, e hoje você continua fazendo, né? Até covers, mas agora com Ivete, com todas as cantoras principais do Brasil e artistas. Você ainda curte fazer esse tipo de vídeo? Ainda é muito legal. Na verdade, eu faço, acho que faz mais de um ano que eu não faço mais cover, que eu tô focada agora na carreira autoral, mas não é algo assim que eu descarto, e eu só não faço por falta de tempo mesmo. Porque é uma coisa que parece que não leva, mas leva muito tempo. Você não pode... É ao vivo, né? Então você não pode ter nenhum erro, apesar de terem vários ali. Então eu tô sem tempo, mas eu não descarto a possibilidade de voltar a fazer, assim. Acho super legal, acho muito interessante. Tem algum artista que você ainda gostaria de cantar? E aí? Você... Eu tava procurando. Gostaria... vários, né? Acho que... Principalmente gringos. E que tal cantar com Paul McCartney? Seria muito bom. Acho que o Paul tá ouvindo, inclusive. Paul, please. Come to Brazil. Come to Brazil. Mas acho que com vários. Eu não tenho um artista específico assim, mas gostaria com vários artistas. Agora esse papo de internet tem coisa boa, mas às vezes, né, a gente sabe, a gente experimenta aqui também. Tem algumas coisas que não são tão legais, esses haters, as críticas. Gente que vem meio pra agredir mesmo. Acontece muito com você? Como é que você lida com isso, Luísa? Eu acho que o segredo disso é não lidar. Não é lidar, não tem que lidar com essas coisas. Eu acho que tem que... Pelo contrário, assim, as pessoas que espalham ódio gratuito, seja pra mim, seja pra você, seja pra uma pessoa famosa ou não, eu acho que o problema não é o atacado. Eu acho que quem tá atacando, porque o ódio não é meu, o ódio é daquela pessoa. Não tem uma justificativa plausível pra alguém que vai espalhar ódio em qualquer lugar. É porque ela não tá bem. Então eu desejo muito, muito amor pra essa pessoa, que ela passe pelos problemas que ela tá passando, pelas dúvidas ou infelicidades, porque eu acho que é isso, sabe? O ódio tá dentro... Assim, você vê o que você tem nos seus olhos. Se você tem maldade, se você tem dor, sofrimento dentro de você, é o que você vai ver no mundo, é o que vai refletir no mundo. Se você é uma pessoa boa, se você vê coisas boas, se você vê o lado bom das coisas, porque tudo tem seu lado bom, até o sofrimento, você vai ser uma pessoa que vai desejar amor pra todo mundo. Mas então o combate é não combater, você não responde... Não é não combater. Ela falou assim, como você lida? Tá. E eu não tenho que lidar, eu tenho que, pelo contrário, eu tenho que bloquear, porque o ódio não é meu, entendeu? Eu tenho que, pelo contrário, eu tenho que ajudar essas pessoas. Mas em termos práticos, então, o que você faz? Você bloqueia? Você teve casos que você já teve que fazer algum tipo de pedido na justiça? Eu nunca parti pra isso, acho que já tive vários motivos pra fazer isso, mas eu nunca fiz ainda. Mas a forma como eu lido é exatamente essa, mandando amor pra essa pessoa. Certo. Eu mandando, ou até às vezes falando, às vezes quando alguém fala alguma coisa, dá pra ver nas palavras delas que ela não tá bem, sabe? Às vezes ela comenta alguma coisa pra mim só pra realmente desabafar alguma coisa que ela tá vivendo. É aquela coisa, a gente às vezes coloca o problema em outro lugar, que não é exatamente aquele lugar ali que tá, mas a gente precisa desabafar, a gente precisa tirar da gente. Já fui várias vezes pelo direct mandar, falar assim, o que você tem? Todas as vezes, 100% das vezes, as pessoas falaram, eu tava passando por tal coisa, eu não tava bem, e eu te peço desculpas, porque o problema não é você. Todas as vezes, não teve nenhuma vez que não foi isso. Então é por isso que eu mais
do que nunca acredito que esse é o problema. A pessoa tá mal. Não é eu. Vai lá mesmo e desconta em você. Claro que sim. Eu já sou do time que eu falo, vem aqui e fala na minha cara, quero ver. Não é claro, nós somos fazer humanos. isso com duas pessoas é uma coisa, com 100 milhões, né? Chega um momento que você... 100 milhões é a metade do país. E no caso do Caio, o ódio é justificado, né? E no meu caso, o ódio é justificado. Mas é claro que eu tenho momentos que eu tenho vontade de xingar todo mundo também, é normal, eu também tenho raiva também. Mas eu acho que na maior parte do tempo, como são muitas coisas, eu tô muito exposta, a gente tem que pensar numa outra maneira, só não na maneira tipo, fala na minha cara. Se você vai, todo mundo vai falar na sua cara, primeiro que ninguém fala. Aqui, e não vale a pena, acho que cansa. Luísa, sabe o que eu acho, assim, da sua geração, que eu vejo também nas pessoas, nos filhos, amigos dos meus filhos, é que, assim, não tem limites, assim, vocês são uma geração já do mundo globalizado. Você vê que você falou, o Joel te perguntou, com quem que você gosta? Você já mandou um Paul McCartney. Você não mandou, sei lá, a Cláudia Leite, vamos falar aqui do nosso universo, a Ivete Sangalo, você mandou um Paul McCartney, né? Aí eu te pergunto, e essas talvez contemporâneas tuas, como Taylor Swift, Lana Del Rey, Demi Lovato, o trabalho dessas meninas te influencia? Porque eu vejo aqui pelas músicas que eu tô conhecendo, que você faz, ela tem essa pegada do reggaeton, né? Do reggaeton, que é um ritmo que tá de 10, cada 10, 9 fazem, né? Como é que você vê o trabalho dessas suas contemporâneas, dessas meninas? Que um dia já teve lá Britney Spears, Christina Aguilera, e antes ainda Madonna, enfim. Eu acho que uma das pessoas que mais me inspira hoje é a Rihanna. Eu não sei explicar, mas assim, eu me vejo, tipo assim, eu acho que o trabalho dela, a forma como ela se expressa, muito legal. A forma crítica, a forma como ela tá no palco, eu me identifico muito, e daqui uns 10 anos eu penso em não ser como ela, mas ter a força que ela tem, que eu sinto que ela tem, assim, eu acho isso muito legal. E eu me inspiro, eu acho que em vários, eu nunca me limito a um só artista ou a uma só pessoa. Beyoncé também é uma pessoa que, nossa, a forma como ela é no palco, a vocal pra mim é uma das melhores hoje. Claramente pra todo mundo, acho que é uma das melhores cantoras do Brasil, se não do Brasil, do mundo. Hoje, se não talvez de todos os tempos, assim. E, enfim, eu me inspiro em músicas, eu acho que mais do que em artistas. Sim. Ô Luísa, e no seu relacionamento com o Whindersson, como que é a questão do trabalho, assim? Dá pitaco no trabalho do outro? Eu sou meio... Eu faço as minhas coisas, não mexe comigo, sabe? Assim, eu sou meio... Mas ele, claro que ele dá pitaco, não, ele dá a sugestão, eu sempre peço a opinião dele, e ele apoia super, acho que a gente tem uma ligação muito legal com isso. Eu também falo muito sobre o trabalho dele, a gente comenta, ele pede se tal coisa é engraçada, se tal coisa não é engraçada. Eu sou meio que o termômetro, assim, mas a gente sempre, desde o começo do relacionamento, a gente quis ter uma carreira separadas, assim, eu nunca quis misturar muitas coisas, ou pelo menos até o momento não, quem sabe daqui a um tempo a gente faça alguma coisa junto, eu não sei, mas eu sempre quis ter a minha coisa, porque eu canto desde os 7 anos, eu trabalho com música desde os 7 anos, fazem 13 anos que eu tô fazendo isso, então eu acho que eu acabei sendo um pouco egoísta nesse sentido. Esse sotaquezinho aí é de que país? De que cidade do sul do país? É do país Tuparendi. Tuparendi? Tuparendi fica onde? No noroeste do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E é uma cidadezinha de 6 mil habitantes, muito pequena. E faz só 3 anos que eu saí de lá. 3 anos? E saiu com que motivação? Eu saí com a desculpa que eu ia fazer direito. Mas eu queria fazer direito, só que eu também já tava fazendo vídeo pra internet. E eu via que aquilo tava dando certo, assim. E eu pensava, vou fazer direito, mas tem um planozinho aí no meio pra seguir continuar seguindo a música. Porque eu saí da banda que eu cantava, né? Então eu tava sozinha, no caso. Então foi aí que eu comecei minha carreira solo. E como que você conheceu o Whindersson? Porque tem muita gente que sabe, acompanha vocês nas redes sociais, mas tem gente que também não sabe que vocês tiveram um casamento lindo, que foi amplamente... teve uma cobertura ampla da imprensa, mas como que vocês se conheceram? Ele viu um vídeo meu cantando, um cover meu cantando. Eu não conhecia ele, na época ele não era muito conhecido, assim. E lá no sul, então, no noroeste, não era conhecido. E aí ele que viu um vídeo meu cantando, tava no explorar dele, do Instagram, e ele viu, ele gostou da voz, e na época ele não sabia ainda se ele ia ser cantor ou se ele ia ser humorista, ele tinha um CD de música, e aí ele falou pra gente gravar alguma coisa junto, e daí se surgiu uma amizade e depois um namoro. Foi você que sugeriu pra ele não ser cantor? Não, ele canta super bem, ele que
acho que o humor falou mais alto. E ele imita um monte de gente, né? Ele imita você também? Não. Nem escondido. Aí não sei. Ele faz muita piada também, quando os dois estão juntos assim, ou é só mais profissionalmente? É profissionalmente. Profissionalmente? Você foi pedido em casamento num vídeo, né? Acho que do canal do seu marido, do Whindersson. Te surpreendeu? Era uma coisa que você esperava e tal? Como é que foi? Você falou, meu Deus, tá todo mundo vendo e tal? Não sei o que eu pensei na hora, assim, eu não lembro, tava muito nervosa. Mas eu sabia que alguma coisa estava acontecendo, que ele tava muito estranho, e daí eu achava que ele tinha ou me traído, ou ia me pedir em casamento. Porque homem, quando faz besteira... Aí eu vi que ele achava que ele ia te fazer alguma revelação. Não, ou ele tinha me traído, ou ele ia me pedir em casamento. Aí ele me pediu em casamento. Acho que foi só isso, assim, que eu notei diferente. Ô Luísa, hoje em dia talvez conseguir uma exposição seja mais fácil do que algum tempo atrás, tal. Mas o problema de tudo isso é se manter, né? Com uma carreira que se consolide como sólida, com uma substância no que se faz. Você tem algum plano para isso? Você pensa nisso? Você programa os seus passos nesse sentido? A gente vê muita gente da tua geração surgindo, né, com uma carreira muito efêmera, surge, some, ninguém mais sabe quem é. Você tem alguma preocupação nesse sentido? Eu acho que não só na minha... E o que você faz para se manter? Não só na minha geração, sempre foi assim. Tem pessoas que são sucessos de uma música, são pessoas que fazem uma carreira. Isso não é por causa da internet, isso não é de agora, isso não é da minha geração. Sempre foi assim. Tem pessoas que conseguem se manter e tem pessoas que não conseguem e talvez não planejaram. Eu sou uma pessoa que sempre planejou. As músicas que eu lanço agora são pensando nas que eu vou lançar daqui 2 anos. Já tem músicas até lá, eu sei o que eu quero passar. Sim. Tem momentos que eu vou querer passar uma coisa, outros momentos que eu vou passar outra coisa. É uma carreira que sim, não é de música por música, é um álbum inteiro que eu penso, 3 álbuns inteiros que eu penso, é uma carreira que eu vou fazer daqui tantos anos. Sim. E eu acho que o segredo... Não sei o que vai acontecer comigo, claro, mas o segredo não, mas eu acho que uma coisa boa pra talvez não ficar no passado é sempre ter algo a mais, sempre ser algo a mais, não ser o que todo mundo é e não seguir o fluxo. Acho que você tem que encontrar a sua diferença, a sua verdade e ser diferente dos demais. A forma como você vai fazer isso, eu acho que é o que ninguém nunca sabe e a gente nunca sabe o segredo do sucesso e nunca vai saber. Mas você tem que sempre ser o seu melhor. O seu melhor, independente do que os outros pensem, independente do que os outros são. Se os outros são muito melhores que você, não interessa. Você tem que ser o seu melhor. Quando você dá o seu melhor, acho que você consegue atingir um lugar maior. Quem chegou agora na nossa bancada no rádio, ligou agora o rádio, tá conferindo a entrevista aqui com a Luísa Sonza. Ela é compositora, cantora, influenciadora digital. Vamos conferir mais um clipe da Luísa, o da música Rebolar. Bruno, manda aí pra gente. Esse é Rebolar, um trecho do clipe que a gente está conferindo aqui, quem nos acompanha em imagem está vendo. É tudo super muito bem produzido, né? Você que acha? Não é mesmo? É uma produção e tanto ali, não é não? Parece que é o DJ Pão que tá falando o resultado é uma boa produção. Que bom. É um gênero musical que aí vem a minha pergunta a você. A gente já, não me lembro quem passou aqui pelo Morning Show e fez uma colocação com relação às músicas que são feitas hoje, produzidas massivamente, que são destinadas a uma circunstância, a música de balada, né? Guilherme Arantes acho que falou sobre isso daí e tal, a música feita de balada, especificamente para aquele momento e tal. Existe espaço, você acha e tem intenção de colocar algum outro tipo de conteúdo na tua música que não seja a coisa da sensualização, do descer devagarinho, do rebolar, como a gente tá vendo aí? Cabe outro tipo de Na verdade, essa aí é foda o que eu vou fazer contigo agora. Na verdade, meu EP tem isso. E se você procurasse lá nas plataformas digitais ou no próprio YouTube... as que aparecem são essas, né? Parece que as outras na verdade não. A segunda mais escutada, segunda música mais escutada se chama Olhos Castanhos. E é uma música de romance, é melancólica, inclusive. E ela tem clipe... É a segunda mais escutada minha do Spotify. Essa que você fez pro Whindersson? É a que eu fiz pro Whindersson. Deixa eu ver se eu acho aqui. Enquanto você vai falando. E eu acho que ser uma artista não é se limitar a só uma coisa. Eu sou uma artista pop e eu nunca vou me limitar a ser só uma artista pop romântica, ou só uma artista pop sensual, ou só alguém que queira passar exatamente uma coisa. E às vezes a música é sim a função dela só entreter.
Nessas duas músicas, elas têm um papel que, além de ser música de balada, é mostrar a independência da mulher, é mostrar que ela também pode. E se você prestar atenção na letra, que talvez você não tenha prestado atenção, ela critica... Do Olhos Castanhos ou não? Não, ou de Rebolar. De Rebolar. É uma crítica. É uma crítica a uma música? Não, ela não é uma crítica. Ela falando com o homem, que ele vacilou com ela e ela não sabe se você se importa, mas não me importa o que você pensa. Não me importa o que você vai pensar, eu só sei que a minha hora não vai ter mais volta. E agora eu vou rebolar. Que significa que ela não se importa mais com o que o cara vai pensar, não se importa mais com as coisas que ele fez. Mas ela vai viver a vida dela, ela vai rebolar e ela vai ser ela. Foda-se o que os outros pensem. Ligado a isso, Luísa, deixa eu fazer uma pergunta. Como a questão do feminismo entra aí? Você se posiciona a esse respeito? Eu acho que qualquer mulher tem que ser feminista, porque feminismo visa a igualdade de gênero, independente do seu sexo. E nós temos 144 países, certo? O Brasil está em 91 na posição de igualdade de gênero. Então, o feminismo não é mimimi. Eu sei que muitos homens acham isso, até mulheres acham isso, que reproduzem, né, o machismo. Mas ele não é mimimi. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Isso é uma coisa muito séria. Então, a gente não está falando sobre mimimi, a gente não está falando sobre um batom vermelho ou não. A gente está falando sobre morte, porque feminismo e machismo mata. Machismo mata. Então, não é uma brincadeira. A gente não está aqui falando de eu rebolar ou não rebolar. Não é uma música de balada, é algo muito mais que isso. Só basta você ter a mente aberta para conseguir interpretar isso e conseguir entender o nosso lado. Entender o lado, nós somos minoria aqui, né? Acho que tem vários homens aqui, só nós de mulher, né? A tua equipe é só de mulheres. Não, aqui na rádio, aqui na rádio. Tô falando aqui. A bancada aqui é opressora mesmo. Não é opressora, infelizmente. Mas é isso. Eu sinto que você ficou incomodada com a colocação que a gente fez, assim. Mas, na verdade, é uma observação que se faz, porque quando a gente tem o volume de acessos, views, né, aos seus videoclipes, a gente está ouvindo agora, por exemplo, Olhos Castanhos, que você falou que tem um outro conteúdo, a gente está tendo a oportunidade aqui de ouvir um pouquinho dela. Mas é natural que as pessoas também percebam isso. E a gente tem uma sensualização muito forte mesmo no tipo de música que você faz, não só na tua produção, mas de outras cantoras também. Daí o entendimento na pergunta que eu fiz, não é uma crítica. Não, mas eu não fiquei incomodada. É só uma observação, parece que você ficou um pouco incomodado, assim. Agora, não fiquei incomodada, eu só expus a minha opinião como você expôs a sua. Deixa eu dizer aqui, eu falei que 100 milhões, será que eu exagerei nesses seguidores aí? Você exagerou, então, eu falei pra ela aqui. Então me conta a verdade. Eu acho que no total são 14 milhões, é um pouquinho menos. Mas você vai ter 100, porque o Morning Show... Eu acho que 100 milhões é só o Neymar mesmo. Mas o Morning Show repercute muito e logo você vai atingir. Deixa eu fazer uma pergunta em torno disso, então, porque mesmo não sendo 100, 14 é muita coisa. É muita coisa. Eu tenho 27 mil no meu canal. Então, e esse nome, né, influenciador digital? Porque influenciador é aquele cara que dita as pessoas que estão assistindo ele da forma de falar, na forma de agir, na forma de se vestir. Isso pesa em torno de você, da responsabilidade daquilo que você divulga, daquilo que você fala, daquilo que você comenta? Claro que sim, é uma coisa super importante pensar no que você está fazendo. E é por isso que eu sempre me posiciono, eu sempre sou uma pessoa que... Minha personalidade e minha forma de pensar e minha forma também de mudar meu pensamento, eu acho que qualquer pessoa que influencia, que na verdade influenciador digital é uma coisa meio... Como assim? Porque ele influencia, você influencia, você influencia, a Ivete Sangalo influencia, como eu influencio. Influenciadores a gente tem em todo canto. Nossa mãe nos influencia, nosso pai nos influencia. Mas eu acho que por isso que a gente tem que pensar realmente menos no nosso umbigo e pensar mais no geral. Independente de ser famoso, de ser influenciador digital ou não, sabe? Você já se arrependeu de algo que você falou? Eu acredito que sim, quem nunca, né? Mas eu acho que tudo que a gente faz e a gente erra é pra gente evoluir, pra gente não errar mais. E o mais importante do que não errar mais é reconhecer o erro. A partir do momento que você reconhece o erro, você sabe que você errou e você melhora e você mostra para as pessoas que não pode fazer isso, que não fazer. É que nem mãe, sabe quando mãe avisa antes? Tipo, Luísa, não faz isso. É porque um dia lá atrás ela já errou. Então, eu acho que a gente tem que funcionar da mesma maneira, sabe? Tem um probleminha aí só. Eu, como pai, digo o seguinte: o filho tem que viver ele mesmo a experiência, porque você querer fazer da tua dele não adianta. Pois é. Ele tem que passar por isso, né? É por isso que eu digo, por isso que a gente passa por algumas coisas. Pra realmente evoluir, é assim que a gente tem que ver. Que bom que você vê dessa maneira, que bom que você pensa que ele tem que passar por isso, porque aí ele... A experiência dele, intransferível, a experiência dele
ele vai conseguir com certeza evoluir muito mais como pessoa. Ô Paulinha, como está a nossa hashtag aí, hein? Tá aqui com várias pessoas que já curtiam a Luísa e que querem saber se ela ambiciona uma carreira internacional, mas também gente nova, que nunca tinha ouvido o som dela, tá ouvindo pela primeira vez. E eu queria que para essas pessoas, a própria Luísa descrevesse quem ela é como artista. Se apresentasse para essas pessoas que de repente estão te ouvindo pela primeira vez, conhecendo você, as suas opiniões, o seu som. Eu acho que eu sou uma artista em processo ainda. Eu ainda não mostrei para as pessoas tudo que eu quero mostrar, de várias maneiras, em relação a várias coisas. E eu acho que, primeira coisa, eu como artista, esperem um pouquinho, que se vocês ainda não acharam, não me conheceram, eu tenho certeza que vocês não me conheceram por total. Então, continuem me acompanhando, vem músicas por aí, vem outras coisas, mais coisas por aí. E a Luísa hoje, como artista, eu acho que ela é uma menina de 20 anos, que canta desde os 7 anos e que está realizando sonhos, que está falando para outros jovens a realizar sonhos também. E até as pessoas mais velhas, eu tenho muito seguidor. Meu público, na verdade, é mais velho do que eu. E eu fico muito feliz em inspirar essas pessoas. E é isso, eu acho que a Luísa é uma artista em crescimento. Eu sou muito nova ainda pra dizer que eu sou isso, eu sou aquilo. Amanhã eu vou ser outra pessoa, depois amanhã eu vou ser outra, como todos nós. E é isso. E esse lance de carreira internacional? É claro que a gente pensa numa carreira internacional, mas primeiro eu quero criar raiz aqui no Brasil. Que nem eu disse, eu quero mostrar tudo que eu tenho pra mostrar aqui no Brasil, pra depois pensar nesse próximo passo. Alguma coisa que a gente deva saber de projeto aí que tá pela frente? O Agnaldo Silva me convidou pra participar, cantar uma música que ele fez, composta por ele, na novela das 9 agora, que vai ser trilha sonora. Sim. A música é um funk, e é um funk que tem super um discurso que eu fiquei muito feliz, que o Agnaldo Silva escreveu praticamente uma poesia, e vai ser uma crítica social, coisa que eu adoro, e vai falar sobre assuntos muito importantes que acho que o Brasil tem que escutar mais e tem que prestar mais atenção, e vai estar na novela das 9, então eu tô muito feliz. Vai sair dia 5 de outubro nas plataformas digitais de streaming. Boa. E depois vai ter clipe, e também tem uma outra música minha que eu vou lançar mais pra frente, que vai ter clipe também, que se chama Boa Menina. E depois... eu não vou falar mais depois. nas suas mídias. Luísa, obrigado pela tua participação aí. Sorte pra você, tá? Obrigada. E assim a gente vai finalizando o Morning Show vou dar um toque aqui pros ouvintes, que nos acompanham, para os meus amigos de bancada, estendendo um convite também a vocês todos que estão ouvindo o Morning Show. Faço a curadoria de um projeto aqui em São Paulo chamado Giramundo. Ele acontece hoje a partir das 8 horas da noite na Casa de Francisco, um lugar maravilhoso aqui em São Paulo. E essa edição é toda dedicada às tradições da cultura árabe, com um coletivo muito interessante chamado Coletivo Tarab, que tem um grupo chamado Yakin Ensemble, com a participação do integrante da banda, óbvio, ele é integrante da banda, e vai estar com a gente lá o músico palestino Youssef Saif, apresentando aí os ritmos, as tradições e contando histórias das tradições e da cultura árabe. Hoje, a partir das 8, na Casa de Francisca, e os ingressos estão disponíveis no site da Casa de Francisca. Beleza? Todos convidados. E é isso, e assim a gente finaliza mais uma edição do nosso Morning Show aqui pela Jovem Pan. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. Amanhã tem mais, a partir das 10 da manhã, aqui na Jovem Pan. Cuidem-se. Tchau, tchau.